National Football League of Brazil is growing fast as many Americans are choosing to play here rather than Europe or Canada. We have encountered teams from Brasilia and Minas Gerais, but now it's time to meet the players, coaches, and others building the league where it all started, in Rio de Janeiro, starting with Vasco. Eu acredito que o futebol americano ele tenha um grande poder agregador. Ele traz as pessoas para perto, ele une as pessoas. Ele provavelmente é o esporte mais coletivo que tem, né? É um esporte em que, se um jogador fizer uma coisa errada, a jogada toda vai por água abaixo. Esse caráter coletivo do futebol americano, esse caráter de você depender do cara que está do seu lado, de você fazer ele saber que ele depende de você também, acho que isso que é muito apaixonante. Eu comecei a jogar futebol americano em 2001. Antes de ser apaixonado por futebol americano, eu fui chamado para jogar futebol americano. Não conhecia muito bem o esporte, achava que era um esporte só de contato físico, só de violência, desconhecia toda a parte cerebral do esporte. E no momento em que eu descobri que o futebol americano, mais do que um esporte de contato, era um esporte de estratégia, era um esporte de inteligência, foi que eu me apaixonei pelo esporte. Vasco Patriotas é um dos times mais experientes que tem, é um time que está desde o início do futebol americano no Brasil. Disputou 6 torneios touchdown e nas 6 vezes ele chegou na semifinal, chegou 4 vezes à final. Então é um time muito constante, é um time muito presente na fase decisiva. Ele sempre consegue se classificar para os playoffs e está sempre brigando pelo título. Eu comecei a jogar futebol americano em 2003, mais ou menos, na praia, né? A gente foi jogando Carioca Ball. Em 2007 eu fui convocado para a seleção brasileira, só que eu nunca tinha usado um helmet nem um shoulder pad. E foi a primeira vez que eu botei e já fui jogar. Bom, aqui no Brasil a gente não ganha para jogar, a gente não recebe salário, né? E o ambiente no time tem que ser um ambiente de amizade, de família. O Coach Biel, ele foi o melhor treinador que eu tive, né? Eu já tive vários treinadores, mas ele foi o melhor treinador que eu tive na minha carreira de futebol americano. E o que eu quero é fazer um bom trabalho para fazer ele feliz e ele ficar satisfeito, entendeu? E na época eu falei, não, o esporte não é pra mim, eu jogo futebol, meu negócio é com a bola no pé. Só que um belo dia eu fui, participei de um treino e gostei de tudo que o esporte proporciona, toda a intensidade que existe no esporte, tudo que a gente consegue viver a partir do futebol americano. Fui me apaixonando, me viciei no esporte. O Coach Biel foi uma aquisição sensacional pro futebol americano carioca e posteriormente futebol americano brasileiro. Eu entrei no Vasco junto com ele, no primeiro ano dele aqui. Então eu não tive uma experiência anterior com nenhum outro head coach do Vasco. Mas desde cara, consegui perceber a seriedade que ele impõe no trabalho que ele realiza. A gente consegue perceber no nosso coach a atitude dele, o esforço dele, a vontade dele de fazer por nós. Então a gente pensa sempre em retribuir toda essa atitude, todo esse esforço. Esse momento está sendo histórico para o futebol americano no Brasil. Eu sei que vai ser lembrado durante anos. Daqui a 50 anos a gente vai falar desse momento agora e a gente está na expectativa aí que vai ser o maior campeonato da história do Brasil. E a gente está na expectativa do próximo jogo aí, que vai ser o de estreia, que é contra o Cabritos. E a gente treinou muito e a gente está confiante para o jogo. A gente espera fazer uma temporada boa e concorrer ao título mais uma vez, aí pelo 3º ano seguido. Vai, Vitor! Vamos! Chutou! Ataque pra trás! Vasco! Bora! É agora! Beleza, pra direita. Beleza. Wide do lado. Sem blitz, agora você tocando. Vai!
Run! Nice ball! Jogo futebol americano aí já vai fazer 8 anos. Início do ano, país em crise, muita coisa complicada. Ainda perdemos jogadores de referência como o Jalder, que era o nosso quarterback, e mais alguns jogadores que foram para o próprio Vila Velha Tritões, e isso dificultou. E com a crise, ficamos, vamos ou não vamos para o campeonato, muita correria atrás de patrocinadores e muita disposição dos jogadores, né? Em arcar os custos, e juntamos a diretoria e decidimos jogar. Sabíamos que ia ser um campeonato muito difícil, ainda mais com unificação, né? Juntando as grandes equipes dos 2 torneios, pô, comparado a um grilinho entre gigantes, como gafanhotos, como seriam os jogadores do Vasco, Flamengo e etc. Mas sabemos também que não é impossível. Se a gente não acreditasse, não poderíamos nem estar aqui, né? Foi uma temporada dura contra o Vasco da Gama. Trabalhamos em equipe, né? Não abaixamos a cabeça em momento algum e continuamos aí. A temporada está começando, muitas ainda surpresas estão para acontecer e nós queremos nosso ataque, quanto nossa defesa. Teve algumas falhas, né? Mas nós estamos aí. O turning point, o pulo do gato no futebol americano no Brasil é o momento que as pessoas começarem a receber. Então, assim, você não tem que bater no peito para dizer que joga por amor. Você tem que bater no peito para dizer que você joga porque o futebol americano é a tua vida. Porque é o futebol americano que bota o teu café da manhã em casa, o teu almoço e o teu jantar. Mas, assim, o dia em que as pessoas no Brasil, técnicos e jogadores, conseguirem levar a vida no futebol americano, aí é o dia que a gente vai poder dizer, ó, o futebol americano deu certo no Brasil. Porque esse cara vive de futebol americano. Ele não vive de outras profissões, ele vive de futebol americano. Então eu me permito sonhar de onde eu tô hoje, para daqui a 15 ou 10 anos, com um campeonato e um torneio em que as pessoas estejam sendo remuneradas. Jogadores, técnicos, staff, todo mundo.